Oi, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e esse é meu canal É Possível Sair da Caverna. Eu tenho visto e ouvido e lido muitas opiniões sobre a questão dos presos e do coronavírus, do Covid-19. As relações que têm sido feitas são relações de indignação. Eu não estou criticando essas indignações, no que diz respeito ao fato do Conselho Nacional de Justiça ter editado uma norma para que presos em condições de risco fossem colocados em liberdade ou liberdade vigiada. Eles não estão livres, eles continuam na condição de presos, só não ocupam mais o espaço dentro dos presídios. E, obviamente, que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu algumas regras. Prisões preventivas, prisões provisórias, aqueles réus detentos que tenham condições de risco, como diabéticos, problemas de pneumonia, etc, etc. E as pessoas estão criticando. Inclusive a máxima é, eles estão soltos e nós estamos presos. Primeiro, nós não estamos presos porque eles estão soltos. Nós estamos presos, se alguém entende assim, numa condição de estratégia sanitária para evitar aquilo que é a propagação do coronavírus. Então, essa nossa, entre aspas, prisão é muito mais uma estratégia de afastamento social para não permitir que o coronavírus, que alcançou a casa de mais de 45 mil mortos e quase 1.200.000 pessoas infectadas no mundo, possa no Brasil também causar uma devastação como na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos da América. Então não é verdade. A questão que se coloca nesse momento é que nós temos, por exemplo, presos provisórios, presos preventivos. Ora, o preso provisório e o preso preventivo, eles ainda não foram julgados. Isso quer dizer que eles ainda têm sobre eles uma presunção de inocência, como está lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Mas o que as pessoas têm, na verdade, se socorrido para ampliar a sua insatisfação é de um conjunto de opiniões que muitas vezes não vão ao encontro dos fatos. Nós tivemos aqui, no Rio Grande do Sul, um juiz que não aceitou que determinado detento saísse da prisão porque ele estava respondendo a um outro processo, independente daquele que supostamente ele já teria o direito de uma progressão de regime. E isso tem sido feito, sim, por uma série de juízes, enquanto nós também temos juízes, como também é o caso aqui em Porto Alegre, de uma juíza em particular, que permitiu que um determinado detento, para aquela situação de pedido por parte do advogado, pudesse sair da prisão. Ele só não vai sair porque ele está respondendo por outros processos. Mas o mais grave disso é não ter nenhum tipo de responsabilidade com o fato de que, sim, são detentos. Sim, os detentos têm os provisórios, preventivos e os condenados. Sim, os condenados cometeram ilícitos, ilícitos bárbaros. Sim, mas, lamentavelmente, eles continuam sendo seres humanos. E aí alguém vai dizer, mas isso é um absurdo. Só um pouquinho. Em relação a todos aqueles que acreditam no universo religioso, em Deus, é necessário lembrar que Jesus, quando foi crucificado com dois bandidos do lado. Inclusive, ele perdoou um. Que ele disse, amai ao próximo como a ti mesmo. E ele não disse, amai ao próximo, vírgula, com exceção desse, como a ti mesmo. É amai ao próximo como a ti mesmo. Então as pessoas têm que ter uma certa coerência. Elas precisam criticar certos exageros? Sim, precisam criticar certos exageros. É impossível botar para a rua um detento que efetivamente esteja com 3, 4 processos de homicídio e que não tenha nenhum tipo de laudo dizendo que ele naquele momento se encontra em condições de saúde que são condições perigosas. Não só para ele, mas para todos. E as pessoas esquecem que não é só os detentos, tem todo o pessoal da Brigada Militar e da SUSEP que entra em contato com esse pessoal. E estes oficiais da Brigada Militar e funcionários da SUSEP têm famílias, têm amigos, e aí a cadeia se torna muito maior. Eu vi o vídeo da vereadora comandante Nádia indignada com um parecer da Defensoria Pública. Ora, a comandante Nádia, ela apresenta uma observação calcada na sua cultura, que é a cultura da Brigada Militar. Não vejo que ela tenha cometido nenhum absurdo. Eu me surpreenderia se ela fizesse um discurso diferente do que ela fez. Porque a gente faz o discurso a partir de toda a trajetória intelectual e cultural que a gente forma ao longo da vida.
mas ela não tem como ser legítima na crítica à defensoria pública. A função da defensoria, é exatamente essa. A defensoria atua na defesa de direitos humanos. E não está escrito que são direitos humanos apenas daqueles que estão do presídio para a rua, mas não do presídio para dentro. São os seres humanos. A defensoria vai fazer exatamente o que tem que fazer. Agora, a comandante Nádia, em vez de bater na postura da defensoria, que também tem a sua cultura, que também tem a sua tradição e que também está coberta de razão na forma que está defendendo e levando a questão, ela deveria ter feito uma crítica a toda essa suspeita, então eu não posso dizer que isso é real, mas suspeita de que advogados inscritos na OAB estão efetivamente mentindo. Estão forjando laudos médicos com médicos para permitir que seus clientes, que nada têm e não correm risco nenhum, saírem da prisão. Isto é grave. Isto é muito grave. Isto é mais grave ainda do que soltar presos por N fatores, dada a pandemia do Covid-19. Servidores daquilo que é apoio à justiça, que é o papel da OAB, apoiar a magistratura, apoiar o direito do Poder Judiciário, estão atuando de forma ilícita, imoral, inconsequente e ameaçando a sociedade. Porque, obviamente, pagam para os advogados, que pagam para os médicos, que dão os laudos, e os médicos, então, com o laudo entregue para o advogado, permitem ao advogado que tire alguém da cadeia. Isto é muito sério. Isso é muito grave. Não é o papel da defensoria, que é coerente. Absolutamente coerente. Como se espera que o Ministério Público, longa manos e custa legis, faça o que tem que fazer, fiscalizar e evitar os absurdos. Como a magistratura, para isso tem uma corregedoria, para atentar para essas situações que estão enganando os juízes. Então nós estamos frente a uma situação em que não é apenas o preso que é o nosso inimigo, não é o preso que nos prende em casa, mas é outras condições que expõem aquilo que é o pior da gente nesse momento de sociedade, que é a falta desse olhar sobre o sistema carcerário. O Brasil tem o segundo maior índice de presos. O Brasil tem o que se chama de uma ralé cultural em relação aos presos, que é o pensamento de que bandido bom é bandido morto. Existe uma necessidade de se entender não o que fazer com preso, mas o que se fazer para evitar que alguém se torne bandido. É esta política do antes que é fundamental, que ninguém discute. Tanto que o nosso direito não é direito criminológico, nosso direito é um direito penal, é o direito que dá o tapa. Mas vamos ver o que vai acontecer, torcendo para que tudo se resolva com mais discussões. Mas acho que a comandante Nádia, vereadora de Porto Alegre, se equivocou. Assim como quem defende bandido bom, bandido morto, e assim como quem diz que eles estão soltos e nós estamos presos. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco, meu canal é Possível Sair da Caverna. Um abraço, até o nosso próximo encontro.